Reha diz a Karsu: você que procurou por isso, por que tá chorando? Era isso que você queria. Karsu pergunta se isso é tudo que ele vai dizer para ela agora. Reha diz que vai ser melhor que não passem ridículo e fiquem felizes com o resultado, porque senão... Phyllis apresenta Ipek e Turcan para Átila, o seu inquilino. Phyllis quer jogar a sobrinha para cima de Átila e pergunta se ele está solteiro. Átila diz que sim. Logo elas vão embora e Átila age de um jeito muito estranho, misterioso. Ipek diz à tia que não pensa em voltar à casa de Átila. Ele é um velho e olha aqueles óculos que ele usa. Vai se passar uma semana. Karsu recebe o resultado do exame de DNA que prova que Dennis é o filho dela mesma. Karsu chora muito feliz e diz a Reha que disse para ele. Reha diz para Karsu ligar para Ozan e dizer que eles estão indo buscar o filho agora mesmo. Karsu não quer que as coisas sejam feitas assim, pois não culpa Ozan por nada. Reha diz que o resultado está bem claro e para ela ligar logo para ele. Karsu liga para Ozan, diz que acha que ele já está sabendo e pergunta como ele está. Ozan diz que está mal. Karsu pergunta como que fazem agora. Ozan pede para ela lhe dar um pouco de tempo, porque ele tem que falar com o Dennis e depois o levará para a casa dela. Ozan conversa com Dennis, diz que nunca vai abandoná-lo, mas eles precisam ir, é o que a lei diz. Dennis pergunta se o pai vai lhe dar em adoção. Ozan diz que não, sempre será o pai dele, mas agora ele precisa ir viver com eles. Karsu espera ansiosa pelo filho. Ozan e Dennis chegam. Muito feliz, Karsu diz: Kuzey, seja bem-vindo à sua casa. O menino se esconde atrás do pai e não desgruda dele. Eles entram e Karsu diz a Selin e a Tilce que vai apresentar o irmão delas, Kuzey. O menino diz que o seu nome é Dennis. Karsu pede desculpas e o chama de Dennis. Tilce diz à mãe que Kuzey é Dennis. Karsu convida Ozan para ficar para o jantar. Reha não gosta e pergunta se Ozan voltará para Mersin naquela noite. Ozan diz que ficará um tempo em Adana pelo Dennis. Karsu chama Dennis para conhecer o seu quarto. O menino só vai depois que o pai diz que ele pode ir. Karsu diz para Ozan ficar à vontade e sobe com os filhos. Ela decorou o quarto todo para o menino e encheu de brinquedos. Dennis olha tudo com indiferença. Reha diz a Ozan que não sabe se foi ele ou a mulher dele, mas um deles sequestrou seu filho e o manteve escondido durante 3 anos. Ozan diz que não sabia de absolutamente nada. Reha diz que ele tem sorte dele não apresentar nenhuma queixa e deixa claro que não quer que ele veja o seu filho. Reha diz que Kuzey continua sendo uma criança. Logo ele se adaptará àquela casa, se acostumará com eles, assim como se acostumou com ele. Ozan pergunta se Reha está insinuando que ele não poderá ver o filho. Reha diz que ele não tem um filho, o filho é seu, e pergunta se ele entendeu. Reha diz que pagará uma boa quantia para ele e o ameaça a conseguir uma ordem o impedindo de se aproximar do menino, se ele não aceitar ficar longe deles. Karsu volta para a sala com os filhos. Reha pergunta se Dennis gostou do quarto. Dennis não responde e corre para os braços do pai. Algum tempo depois do jantar, Ozan diz a Reha e Karsu que já vai embora. Dennis diz que também vai. Ozan diz que o filho ficará. Ele voltará depois. Sem paciência, Reha diz a Kuzey que ele é seu filho da Karsu e a partir de agora vai morar ali com eles. As pessoas que ele acha que são pais dele o roubaram deles. Karsu repreende Reha por sua atitude na frente do menino. Ozan pede para deixarem ele se despedir do filho. Reha não quer, mas Karsu o leva para a cozinha, deixando Ozan e Dennis sozinhos. Mentiroso, Reha diz a Karsu que aquele idiota só quer o dinheiro deles. Karsu diz que não acredita. Ozan diz a Dennis que ele é tudo para ele e vai vê-lo sempre que puder. Dennis abraça o pai e diz que não quer que ele o deixe ali. Ozan diz que aquela é a casa dele. Ele tem que se acostumar a ela e respeitar os pais e as irmãs. Eles estão esperando por ele há muito tempo. Ozan diz que precisa ir agora, mas voltará. Ele vai saindo e dá boa noite para Karsu. Karsu o acompanha até a porta e dá boa noite. Dennis sai correndo chamando pelo pai e segura a perna dele pedindo para ele não ir. Karsu segura o filho. Ozan vai embora arrasado.
Denis diz a Karsu que é tudo culpa dela. No dia seguinte, Reha diz à mãe que Karsu não pregou os olhos a noite toda. Eles ficaram pendentes de Kuzey. Ele chorou até dormir. Karsu passou a noite ao lado da cama de Kuzey. Ayse diz para ela ir descansar um pouco, que ela ficará com o menino e a chamará quando ele acordar. Rand vai visitar Karsu e elas vão conversar no jardim. Reha fica de olho nelas. Karsu diz a Rand que foi horrível quando Denis teve que deixar o homem que chama de pai. Karsu diz que há alguns detalhes que não se encaixam. Reha subornou Ozan para não ver mais o menino e parece que ele aceitou. Rand pergunta o que isso tem de errado. Karsu diz que viu a dor nos olhos daquele homem e ele não aceitaria dinheiro em troca de não ver o menino que considera seu filho. Rand pergunta se ela acha que Reha está mentindo. Karsu diz que não sabe. Rand a aconselha a falar com Ozan. Ayse chama Karsu, pois Kuzey acordou. E ela vai ver o filho. Rand aproveita que fica sozinha com Reha. Diz que está achando ele estressado e pode curá-lo naquela noite. Reha diz para ela não falar essas coisas ali. E eles devem ficar sem se ver por um tempo. Encontraram seu filho e agora ele precisa ficar com a família. Rand diz que ele não pode deixá-la. Reha diz que só está pedindo um pouco de compreensão para ela. Rand diz que tudo bem, mas a partir de agora ele não volte a chamá-la quando tiver vontade. O caso deles acabou e vai embora. Denis pergunta a Karsu quando que o pai vai buscá-lo e diz que sente muita falta dele. Karsu diz para ele não se preocupar e confiar nela. Ele vai ver o pai. Denis se alegra. Karsu diz que vai sair para falar com o pai dele e pede para ele ficar esperando por ela ali. Karsu liga para Ozan. Diz que falou com o marido e ele disse para ela que ele vai voltar para Mercy, mas ela achou que ele ia ficar. Ozan diz que à noite Reha o ameaçou. Não quer que ele veja o Denis e até lhe ofereceu dinheiro em troca disso, mas ele nunca pensou em aceitar. Tilsin vê a mãe falando com Ozan. Karsu diz a Ozan para conversarem pessoalmente e que se for preciso ela vai conversar com o marido, pois está disposta a tudo pelo filho. Ozan diz que está esperando por ela no hotel. Tilsin reclama baixinho, dizendo que a mãe fica o tempo todo com Kuzey agora. Karsu diz a Denis que vai ver o pai dele e volta em 1 hora. Denis diz que quer ir com ela. Karsu diz que em outro momento e deixa ele sob os cuidados de Ayse. Ao ver Karsu arrumada, Reha pergunta para onde ela vai. Karsu diz que vai ao centro comercial comprar algumas coisas para Kuzey e sai. Tilsin diz ao pai que a mãe mentiu para ele. Ela foi falar com o pai do Kuzey. Reha sai de casa furioso. Karsu chega ao hotel. Liga para Ozan da recepção, mas como ele não atende, ela vai até o quarto dele. Karsu diz a Ozan que não sabe o que Reha disse para ele, mas ela quer que ele continue na vida do Kuzey. Ozan diz que o marido dela deixou muito claro para ele que não quer isso. Karsu diz que vai resolver tudo. Alguém bate na porta. Ozan abre. Reha entra furioso, perguntando o que está acontecendo ali. Ozan tenta falar. Reha manda ele calar a boca porque não está falando com ele. Karsu diz que foi falar com Ozan porque o Kuzey precisa ver ele. Reha diz para ela parar de mentir e deveria sentir vergonha. Karsu pergunta do que ele está acusando. Reha diz que primeiro o Truhan e agora aquele. Ele é o marido dela. Karsu diz para ele ficar calmo que conversarão em casa. Reha diz que a vida dela é uma mentira. Pega Ozan pelo colarinho e diz que se vê ele perto do seu filho outra vez, vai destruir a vida dele. Reha diz a Karsu que se ela continuar mentindo para ele, usando a maternidade como desculpa, vai colocá-la na rua. Pergunta se ela entendeu e vai embora do hotel. Karsu diz a Ozan que Reha tem razão. Ela mentiu para ele. Sente muito. E vai embora. Reha liga para Rand e diz que está indo para a casa dela. Rand fica toda alegrinha. Ao parar no sinal, Karsu vê o carro de Reha e decide ir atrás dele. Reha chega à casa de Rand. Karsu chega logo em seguida. Ela estranha o fato do marido ter ido para lá. Não bate na porta da casa de Rand e decide entrar pelos fundos. Ela fica chocada ao ver Reha e Rand aos beijos se agarrando. Furiosa. Agradeço você por ter acompanhado mais um resumo da novela Coração de Mãe. E não se esqueça de deixar o seu like se tiver gostado do vídeo,
se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês.